O Ironman é um dos eventos esportivos mais desafiadores da Terra, que eu vou te mostrar que além do treinamento, você precisa ter uma boa estratégia de ritmo de prova para ter sucesso no seu Ironman. Fala galera do Nada Pedala e Corre, o Ironman sem dúvida alguma é um dos eventos esportivos mais desafiadores da face da Terra. Além do treinamento, nutrição e força mental, você também precisa de uma eficiente e excelente estratégia de ritmo de prova para ter sucesso no Ironman. Não é só sair nadando, pedalando e correndo de qualquer maneira que você vai chegar lá na linha de chegada fazendo o teu melhor tempo. Chegar vai, são 17 horas e isso é um tempo suficiente para completar a prova. Você precisa ser mais do que apenas um bom nadador, um bom ciclista ou corredor para ter o teu sucesso em uma prova como o Ironman. Você tem de ser estrategista também. Sem uma estratégia de ritmo adequada, você tem grandes chances de quebrar pelo meio do caminho e ver todo aquele ciclo de treinamento e dedicação que você fez sendo desperdiçado ali na hora. Em um evento tão longo como o Ironman, depois que tu quebra, não dá para recuperar e voltar ao ritmo planejado facilmente. E se isso acontecer, pode crer que o que era para ser uma realização vai virar, na verdade, uma procissão, um pagamento de promessa. A natação no Ironman ela deve ser fácil, você não vai nadar no ritmo do triatlon sprint. Eu acredito que a natação ela deve ser como um aquecimento na prova. Para nós amadores que estamos ali apenas participando, quando no máximo querendo fazer uma prova mais rápida, mas se você estiver querendo brigar por posições ou classificação para Kona, por exemplo, a pegada da prova já vai ser diferente. A natação é a parte mais curta do triatlo e quando a gente está falando de Ironman fica mais evidente isso. Além de ser a primeira etapa da prova. Você vai entrar na água com zero de fadiga e deve sair da mesma forma ou quase isso. Então a gente deve tratar e encarar a natação como um aquecimento da prova. Você não vai ganhar a prova ali nadando o mais rápido, mas é certo que pode estragar o teu dia se tu nadar muito forte e sair esgotado da água. Em provas nas distâncias olímpicas e short, por exemplo, e até mesmo o meio Ironman, a natação tem uma distância menor e, portanto, tende a ser um pouco mais rápida. A estratégia para essas provas são diferentes também, não só por causa da distância, mas pela dinâmica da prova. No caso do short, o olímpico, o vácuo é permitido no ciclismo. E isso traz um peso maior para a natação. Sair nos grupos ali da frente vai te permitir andar e um grupo mais forte na bike e aproveitar também o vácuo. Quando a gente fala de natação no Ironman, é melhor se conter e tentar economizar energia para a etapa da bike e da corrida, que são muito mais duras e mais longas do que a natação. Durante a etapa da natação no Ironman, você deve ficar ali entre 4 e 10 na escala de percepção. Você deve ter a sensação de que está se segurando o tempo todo. Você não pode esquecer que tem o dia todo de prova ainda pela frente. Na dúvida, você se segura na natação. Você deve iniciar a bike do Ironman em um ritmo relativamente fácil. Você acabou de começar a etapa da bike, então tem muitas horas de pedal pela frente. Por isso é importante prestar atenção o tempo todo em como está se sentindo. Ficar atento à sua percepção de esforço e frequência cardíaca também. Se você não aloprou lá na natação, vai achar que tá fácil pedalar, mas segura a tua onda aí nesse começo e aproveite para colocar em ordem a tua hidratação, a nutrição. Vai com calma para não pagar um preço alto depois. Você pode levar alguns quilômetros até se sentir confortável na bike, se ajustar ali com relação às intensidades. Se você treina e pedala usando um medidor de potência, você vai ficar entre 60% e 70% do FTP. Já a galera mais forte, algo como 75% é um bom valor de potência. Mas ambos devem aumentar gradualmente a potência até alcançar o ritmo programado para a prova. Se você treina usando percepção subjetiva de esforço, você deve ficar entre 6 de 10 na escala de percepção subjetiva de esforço. Esses dados que eu estou colocando aqui é supondo que você treinou de forma adequada para a tua prova. Eu gosto de lembrar sempre para não se deixar levar pela emoção ali na bike, principalmente no início. Aquela saída ali da T1, tá todo mundo embolado, meio confuso, adrenalina alta. Então, não se preocupe se você vai ser ultrapassado ou não. E, cara, não entre na onda de querer ficar buscando quem te passa ou o colega que está logo ali na frente pedalando.
segue no teu ritmo planejado e não gaste energia à toa. A gente não pode esquecer que ainda há uma maratona inteira pela frente. E durante o pedal, preste atenção à tua frequência cardíaca. Verifique com certa frequência de tempo como que está o comportamento do seu coração, se está estável e dentro do esperado ou não. Se estiver fora do planejado, tu tem que ir ajustando isso daí. Se a frequência cardíaca começa a ficar baixa e a potência alvo parece fácil, você pode de repente aumentar um pouco a potência e ver como é que fica o comportamento do teu coração e ir testando para ver como que as coisas vão ficando. Se a frequência cardíaca estiver alta e a potência que você tem como alvo parecer difícil, está pesado, é hora de diminuir um pouco a potência e avaliar novamente e aguardar para estabilizar e também ver se você está se hidratando, comendo direito. Temperatura e desidratação sempre causam influência na frequência cardíaca, então vale ficar sempre atento a isso aí. Na bicicleta você deve observar a potência, percepção subjetiva de esforço e batimento cardíaco. Deve existir um alinhamento entre essas métricas, um equilíbrio, para você saber se está tudo bem, se está tudo indo bem durante a etapa do pedal. O teu objetivo na etapa do ciclismo não é pedalar o mais rápido que você consegue, mas fazer um esforço que quando você chegar na T2, você entrega a bicicleta sentindo-se bem e pronto para sair para correr uma maratona. A estratégia para a corrida vai ser bem semelhante com a que a gente fez na bike. Começa devagar e vai aumentando o ritmo gradualmente até chegar no teu ritmo planejado para a corrida. Vai aumentando, mas sempre atento à tua percepção subjetiva de esforço. E você deve ficar também atento à tua frequência cardíaca o tempo todo, enquanto você vai encaixando no ritmo de prova ali logo depois da T2. Tu certamente vai sentir o cansaço já na primeira metade da maratona. Isso é normal e é bom a gente ter isso em mente. Mas quando você sair da bike, é provável que você sinta energizado por causa da torcida e vai perceber uma tendência, uma vontade de correr rápido por causa da adrenalina da torcida. Então você deve se segurar e não sai com força total para a corrida. Nessa hora é muito importante você ficar atento ao teu ritmo e segurar a tua onda. Durante a maratona, igual acontece no ciclismo, muita gente vai passar por você ou você é quem vai passar por alguém. Então, o ideal é manter a tua estratégia de ritmo para a prova. Fique atento ao seu ritmo-alvo para a corrida, sem extrapolar a sua percepção subjetiva de esforço. E a frequência cardíaca também. Se o ritmo parece que está difícil ou sua frequência cardíaca estiver alta, diminui um pouco o ritmo. Ou do contrário, você pode ir aumentando ali gradualmente o ritmo, mas sempre atento para não correr o risco de quebrar logo adiante. Então galera, o Ironman é uma prova muito longa e com uma altíssima exigência física e mental do atleta. Além de muito treinamento, existe também um cuidado especial no planejamento e execução da estratégia da prova. Aqui nesse vídeo eu falei um pouco somente sobre os ritmos e não existe uma fórmula mágica, mas muita tentativa e erro que você vai fazer nos treinos até achar o que funciona melhor para você. Se você precisar de ajuda com o seu treinamento, deixa uma mensagem aqui embaixo nos links de contato que estou deixando aqui na descrição do vídeo e vamos conversar sobre um plano para a tua temporada e uma assessoria personalizada de triatlon ou de corrida. Dá uma olhada nesse vídeo aqui e alguns outros das nossas playlists e deixa um like e compartilha esse vídeo com seus amigos e dá um clique aqui no Globo para você ser notificado toda vez que eu colocar um vídeo novo. Bons treinos, boas provas, forte abraço e valeu!